Bom dia, gente! Bom dia! Nós estamos aí já começando a nossa participação aqui pelo Instagram. Lembrando que as pessoas que vão participar conosco aqui do Entrevistas, acompanhando a nossa live, estarão sendo aí também observadas para poder participar dos sorteios que nós vamos ter hoje. Eu repito sobre eles daqui a pouquinho. Já estamos com o nosso convidado aqui, o Dr. Antônio Fagundes, angiologista, e vamos começar aí o nosso bate-papo. Conto com vocês até o final, hein? Espaço aberto. Espaço aberto. Por quê? Porque já estamos com o espaço aberto para que você possa estar conosco a partir de agora, fazendo a sua participação aqui no Entrevistas. Lembrando que estamos ao vivo também pelo nosso Instagram, gente. O nosso bate-papo vai ser aí transmitido, como todos os sábados, no nosso Instagram, @NiraSantosLocutora, e acompanhando lá também as perguntas que podem surgir para o nosso convidado e para você que está aí nos nossos canais, tanto o 995280101, que é o telefone, o WhatsApp aqui da Manchester, mas também aqui no 998635140, ok? Esses são os canais para você poder estar entrando em contato conosco, mandando aí o seu nome completo, bairro, telefone de contato, onde você pode participar também com suas perguntas, e pela simples participação em estar conosco já está concorrendo aos brindes de hoje. Ó, temos rodízio de pizza, um oferecimento aí da Hiperpizza, né? Um abraço ao Gilberto. Temos aí uma linda semijoia da Thalita Semijoias ali no Ana Shopping para presentear a sua mamãe. Ainda para você, mulher, fazer aí as suas unhas com uma excelente profissional, com a minha parceira Neuza, né, que hoje está aí sorteando manicure e pedicure para a mamãe fazer as unhas ali na Neuza Cabeleireira, na 24 de agosto, ali no Salão da Neuza. E o Universo dos Doces, gente, presenteando hoje com uma cesta maravilhosa. A foto está no nosso Instagram também e nos nossos stories lá. Você vai acompanhar aí, você que está fazendo a sua participação por aqui, a Universo dos Doces é aqui na esquininha, né, da Manchester, e está aí presenteando você, ouvinte Manchester, que hoje estará participando conosco aqui. E é claro que eu falo dos outros, porque tem mais, e você vai aguardar só um pouquinho que eu vou fazer a pessoa anunciar o que trouxe, sabe? Porque nós estamos aqui, já nesse momento, às 9h08, o Entrevistas de hoje, recebendo ninguém menos do que o doutor Antônio Fagundes. Gente, ele que é médico, especialista em angiologia, ele vai falar conosco hoje. Eu quero contar, antes da gente começar aí o assunto profissional, né, falar sobre o assunto que ele veio nos trazer conhecimento no dia de hoje, eu quero falar para vocês que ele é nascido em Anápolis, é o caçula de 8 filhos, é o 4º filho médico de João Amélio e Maria Amélia. Criança e adolescente, ele trabalhou aí até com o pai na agência Varig, ali na Manuel da Badia. É especialista em angiologia, cirurgia vascular e ecodoppler vascular, né, que é aquele ultrassom de artérias e veias. Fez residência no estado de São Paulo, começou a trabalhar há 24 anos como plantonista da Santa Casa e ali do Hospital Evangélico Goiano, e atualmente ele trabalha no Hospital de Queimaduras e o Ânima, e ainda atende no Centro Médico Maria Amélia. Mas a história não é só essa não, esse aqui é um breve relato. Eu vou falar um pouquinho com ele agora, já começando, já dando aquele bom dia para o nosso convidado de hoje aqui do Entrevistas, o doutor Antônio Fagundes. Bom dia, doutor. Bom dia, Mira. Bom dia a todos os ouvintes. É com muito prazer que eu retorno a essa rádio depois de muitos anos. Tive, acredito que há mais de 10 anos, fazendo algumas entrevistas aqui, esclarecendo a todos os ouvintes de algumas doenças muito comuns, principalmente mais prevalentes em mulheres, que são as varizes de membros inferiores e algumas outras doenças associadas, como úlcera varicosa, erisipela, celulite e algum outro assunto relacionado a doenças vasculares que, porventura,
puderem surgir aqui durante o nosso bate-papo. Isso. E doutor, antes do nosso bate-papo até, nós estávamos aqui quando o senhor chegou e conversando, e eu, sinceramente, olha, eu já tenho alguns especialistas ali no Centro Maria Amélia que eu frequento há muitos anos, né? E conheço aí o senhor também, mas eu gostaria de pontuar aqui, gente, que eu descobri algumas coisas da vida do doutor e eu gostaria de compartilhar e que ele compartilhasse isso com vocês que estão, tanto aqui os internautas no nosso Instagram, mas também a você que está ouvindo a gente aqui na 93. O senhor é assim, é a Napolino raiz mesmo, está aqui, nasceu aqui, aqui cresceu, aqui se criou, aqui trabalhou, aqui firmou aí família e tem outros irmãos médicos, um que já foi médico meu, que eu também não sabia que era seu irmão e estou descobrindo hoje. Fala um pouquinho do doutor Antônio Fagundes, Anapolino. Eu sou Anapolino, amo essa cidade, meus pais são pioneiros na cidade, meu pai veio para cá na década de 50 ainda, na época da abertura do aeroporto de Anápolis, antes de ser construído Brasília. Minha mãe veio criança ainda, juntamente com meus avós, abriram um hotel na Praça Oeste, na época que todos os migrantes vinham para cá, chamava Hotel Oeste, era perto da antiga estação ferroviária. Sim. E meu pai, por acaso, se hospedou no hotel, conheceu minha mãe, ainda com 15 anos, e com 17 anos, ela tinha 17 anos, eles casaram. Olha e isso! A gente sempre gostou demais da cidade. Meus pais sempre foram muito religiosos, foram voluntários de igreja, de Rotary, de maçonaria, e a gente tenta manter a mesma linha de raciocínio, a mesma linha de trabalho, amando essa cidade e trabalhando nela e fazendo o melhor por ela. Né? Os irmãos, eles trabalham por aqui também? Na realidade, a metade dos irmãos ficaram em Goiânia e a metade ficaram aqui. Sim. Hoje eu trabalho juntamente com meu irmão, que é o Dr. João Amélio, que leva o nome do meu pai. Do pai. Ele é o primogênito? Não. Porque geralmente o primogênito leva o nome do pai na hora que nasce, né, ali, o primeiro filho. O primogênito também é médico, é César Antônio. Há alguns anos ele abandonou a profissão e trabalhava em indústria farmacêutica. Ah, sim. Ele foi sócio de algumas indústrias aqui em Anápolis. E aí, se for falar de todos os irmãos... Eita, são 8. Toma toda a programação. Mas tá bom, já tivemos aí um breve relato e conhecemos um pouquinho aí da história do doutor Antônio Fagundes. E é claro que eu, desde cedo, desde ontem, quando a gente começou a falar a respeito da participação de hoje... antes da participação, que eu falei que tinha mais prêmios, o que o senhor trouxe para poder estar ofertando também aos nossos ouvintes? Chegou cheio de sacola parecendo Papai Noel, gente. O que tem aí, doutor? Na realidade, foram minhas secretárias que mandaram. Ai, que maravilha. Eu falo que eu trabalho com 3 funcionárias espetaculares. Eu falo que elas fazem elas são mesmo parte da diretoria de primeiras boas impressões. Isso eu posso garantir, eu faço mesmo, já fui atendida muito bem. Então eu saindo da clínica, a Camila, que é a chefe das secretárias, veio correndo, falou, doutor, leva algumas sorteios de meia elástica, então a gente trouxe 2 vouchers que vocês podem ir lá na clínica, tirar a medida com as minhas funcionárias e escolher uma meia elástica. Ali no Centro Médico, no Centro Médico, Maria Amélia, na Avenida Contorno 798. Quase em frente ali o Ginásio Internacional, gente. Próximo do Ginásio de Esportes. Isso. E elas mandaram também 3 squeeze. Na verdade são 3 garrafinhas térmicas muito boas para quente e para frio. Então a Nira vai sortear, eu sei que todos os ouvintes gostam muito de serem contemplados. Pode ter boa certeza sorte a todos. É isso, doutor. Então vamos começando aqui para que os nossos ouvintes também possam esclarecer as dúvidas que forem surgindo durante aqui o nosso bate-papo.
Nós falamos no decorrer do anúncio em que o senhor estaria conosco, que é um especialista de angiologia, né? Um angiologista especialista aí, conforme nós falamos aí. E é claro que o angiologista, vamos começar assim, ele cuida especificamente de quais tipos de doenças, doutor? Na realidade, o angiologista é uma subespecialidade da cirurgia geral. Então, Sim. a gente tem uma formação de cirurgia geral e depois faz uma segunda especialização, que é angiologia e cirurgia vascular. Sim. E a gente trata de doenças circulatórias. Então, assim, existe um leque de opções para que a gente trabalhe. Eu, quando vim para Anápolis, trabalhei com urgência, emergência, fui plantonista de UTI, fui responsável técnico de hemodiálise, porque a gente precisa fazer as fístulas das artérias venosas para fazer hemodiálise. Uhum. E há alguns anos, há aproximadamente 10 anos, eu me dedico mais ao tratamento de varizes, que é a doença mais prevalente entre as mulheres. Então a gente faz diagnóstico e tratamento. E também trabalho no hospital de queimaduras, a gente trabalha com alguns queimados, às vezes tem algumas urgências, emergências de grandes queimados que eu também ajudo no hospital. Mas a doença mais prevalente é varizes, seja pela doença com problemas mais graves, com úlcera varicosa e os outros problemas associados, como erisipela, celulite, quanto ao tratamento estético. Então a gente trabalha com tratamento clínico, tratamento cirúrgico, com novas tecnologias, como por exemplo ecodoppler, cirurgia guiada por ultrassom, e o que há de melhor hoje de tratamento para quem tem insuficiência venosa, que é o que a gente chama de endolaser de safena, que é um procedimento minimamente invasivo. Que aí, ao decorrer da conversa, Nós gente vamos vai explicar isso tudo. melhor. Então já vamos começando. É óbvio que é um tema assim bem popular, sobre varizes, mas vamos falar basicamente o que são varizes. Eu vou dar uma breve explicação sobre veia e artéria para que as pessoas possam entender melhor, da maneira mais básica possível, Ótimo. como eu tenho o hábito de falar no meu consultório. Então, no sistema circulatório, a gente tem artéria e veia. Artéria é tudo aquilo que sai do coração em direção às extremidades. É onde a gente mede a pressão arterial, onde ocorre a arteriosclerose. E veia é a circulação de retorno à volta do sangue. A gente vai falar especificamente de membros inferiores. Sim. Então, esse retorno do sangue é feito por veias de dentro da musculatura, que são as veias mais importantes, é onde habitualmente ocorre a trombose venosa, e por veias superficiais, que estão fora da musculatura. Uhum. O variz quer dizer veia dilatada, tortuosa e com refluxo. O sangue que deveria subir por ela, ele acaba descendo. Isso pode causar tanto problemas estéticos como doenças mais graves, como tromboflebite, que seria a inflamação dessas veias, úlcera varicosa e vários outros. E quais são os sintomas assim mais comuns de varizes aí, dessa insuficiência, né, venosa, e como elas podem afetar a qualidade de vida aí do paciente? Os sintomas mais comuns, além da percepção do incômodo estético, é a sensação de perna pesada, perna cansada, acontece principalmente ao final do dia, às vezes dormência, cãibra e, nos casos mais graves, edema. E geralmente isso atrapalha muito a vida das pessoas, principalmente as mulheres. A gente fala que a prevalência é de pelo menos 4 mulheres para cada homem. Mesmo, doutor? Prevalência, então, assim, será genético isso? É genético. Na realidade, tem alguns fatores. Vamos dar um exemplo, o que seria herança parcialmente relacionada ao sexo. Tá. Eu nasci homem, eu tenho 20 chances a mais de ficar careca. Você nasceu mulher, você tem 4 vezes não mais. Não gostou ali não, viu? Se quiser uma entrevista aqui Claudio sobre Mar. careca, a gente traz a especialista de implante de cabelo. Vamos Isso é fácil. falar. Então, você já tem uma predisposição genética. Sim. Mas por que às vezes tem 6, 8 mulheres com varizes para cada homem? Para cada homem. Principalmente pela gestação. Então a gestação é um grande fator. Mães. E sedentarismo. A Também. atividade física ajuda você a não ter varizes. Então a gente pode até puxar um leque para falar um pouquinho sobre vida saudável, atividade física, perca de O peso. senhor pratica muito, eu sei, tem um esporte aí que o senhor gosta muito de praticar, que é o tênis, é isso?
Na verdade, a família toda gosta de jogar tênis. Olha né? isso. Então, e aí é claro que a vida saudável, a dieta, o esporte, o exercício físico, ele traz aí benefícios incontáveis para se ter essa qualidade de vida e essa vida saudável, né? Mas assim, como é que nós tem uma ouvinte que ela nos fez uma pergunta, ela já deixou a pergunta dela aqui, deixa eu ver se eu consigo entrar na pergunta dela agora, que foi exatamente sobre varizes. Ela fez aqui até 3 perguntas juntas. Ela tem varizes, doutor, e é a Gleiciene Ohana. Bom dia, Gleice, mais uma vez. Eu tenho varizes. Quando devo começar a tratar? Mas antes do senhor falar aqui, as varizes, elas surgem só com esses fatores? Ou, por exemplo, uma pessoa que gosta o esporte em si, não desmerecendo ali, mas essa predisposição, pulo, saltos e esse tipo de exercício, ele pode acontecer de arrebentar alguma veia, alguma coisa assim? Primeiro eu vou falar como que o sangue volta. Tá. Para o sangue ir para as suas pernas, você tem o coração, que é uma bomba, ele está bombeando, a gente tem pressão. Uhum. A artéria, ela tem músculo, ela trabalha comprimindo e, vamos dizer, é descida. Para o sangue voltar, é subida. Você não tem coração nas pernas e a pressão da veia ela é bem pequena. Sim. Então existem vários fatores que vão fazer esse retorno venoso. Por exemplo, quando você expira, você põe o ar para fora, você puxa o sangue, é uma pressão negativa. Então se você tem um pulmão melhor, você tem um retorno venoso melhor. Sim. Mas os 2 mecanismos principais é a atividade física e a caminhada. Então a gente tem várias veias dentro do pé. É como se fosse uma esponja. A gente pode até chamá-las de esponja venosa plantar. Você caminha e espreme essas veias. Tá. O sangue se dirige à panturrilha. E a panturrilha comprime essas veias para que o sangue retorne. A gente fala que a veia é coração venoso. Tem até um nome, é coração venoso de Barrow. Isso. Então, se você tem uma atividade física, se você tem uma musculatura melhor, isso é melhor para você não ter varizes. É um pouco mito essa história de não poder fazer musculação, de não poder pular. Então, é por isso que eu perguntei, mas é isso mesmo. Eu inclusive, na academia, o personal fala assim pra gente, porque tem o exercício da panturrilha, né? E eu já vi isso também em muitos outros vídeos e outras informações sobre as veias, né, das pernas, os membros inferiores, que o segundo coração que nós temos é aqui a panturrilha. Faça exercício de panturrilha, porque quando a gente está em casa, ensinam a gente colocar as pernas para cima e tudo. Fala desses benefícios. Verdade, mito? O especialista aqui é o senhor. Na verdade, a gente pode dizer que o coração das artérias é o coração nosso que está lá dentro do tórax. E o coração das veias é a panturrilha. A panturrilha. Então, eu até ensino no consultório, ponho lá na escadinha, ensino a fazer exercício. Sei, na escadinha. E estimulo os pacientes a fazerem atividade física. Por quê? Porque isso melhora a sensação de perna pesada, a sensação de perna cansada. Realmente. Eu tenho alguns pacientes que chegam lá para mim e falam, doutor, tenho perna cansada, perna pesada, e a gente faz todo o exame físico, faz o exame de circulação, que é o ecodoppler, que é um ultrassom colorido, que a gente enxerga todas as veias, e o paciente tem veias perfeitas, só que ele é extremamente sedentário. Então ele simula os sintomas de varizes, embora ele não tenha. Então a doença varicosa a gente chama de insuficiência venosa, e às vezes o paciente tem insuficiência funcional da função da bomba venosa. O músculo é fraco, ele não manda o sangue de volta e o paciente tem sintoma de varizes. E ele tem os sintomas sem tê-las, né? Sem tê-las. E aí, isso é aquilo que causa o inchaço nas geralmente, pernas? causa mais sensação de peso, o sedentarismo e tal. O sedentarismo, habitualmente, na grande maioria das vezes, ele vem com um aumento de peso. E aí o paciente tem aumento de tecido celular subcutâneo, aumento de gordura. Sim. A gente fala que
a grande maioria dos obesos, eles vão ter um pouquinho de edema. Vou dar uma explicação bem breve. Tá. Além da doença da circulação arterial e a circulação venosa, a gente tem o que a gente chama de drenagem linfática. São milhares de pequenos canalículos que são responsáveis por drenar o líquido que tem na camada de gordura. Okay. Um exemplo bem simples. Eu tenho um telhado de 20 metros quadrados em uma calha. Quando chover, a água cai na calha. Um dia eu pego o meu telhado e ponho 50 metros quadrados. Né? Quando chover, a água vai na calha e transborda. Estou entendendo. Então você tem uma quantidade Aumentou o volume. Aumentou o volume subcutâneo, mas a quantidade de circulação linfática é a mesma. Continua sendo a mesma. Então a obesidade vai fazer o quê? Vai transbordar essa calha, que seria, bem explicado, analogicamente, o edema que você vai ter nas suas pernas. Excelente explicação, tá vendo, gente? Especialista é outra coisa, né? Fala as coisas assim e ainda troca em miúdos pra gente poder entender. Foi bem interessante esse exemplo que o senhor deu. É bem explicativo, dá pra pessoa entender. Agora vamos aqui à pergunta da ouvinte. Ela que está ali no Vivian Park nos ouvindo, ela diz assim: eu tenho varizes, quando eu devo começar a tratar? Posso não tratar? Quais são as consequências? Ela colocou ainda assim: e qual o tratamento eficaz? Calma, Gleiciele, vamos por partes. Ela tem, quando ela deve começar a tratar? Gleiciele, assim que aparecer, é interessante que você trate. A gente tem de ter um pouquinho de diferenciação. Existem as varizes que são puramente estéticas, são varizes pequenas, às vezes são microvasos. Essas deve tratar assim que você se sentir incomodada pela sua estética, mas os resultados são sempre melhores quanto mais precoce o tratamento. Já existe aqueles pacientes que têm veias de grosso calibre, safena dilatada. Esse tem sempre de ser tratado. Por quê? A longo prazo, esses pacientes podem ter complicações mais graves, como erisipela, eles podem ter o que a gente chama de dermatite ocre, derma de pele, ite de inflamação, ocre, que é aquela cor acastanhada, então a pele vai escurecendo. Pode ter o que a gente chama de lipodermatofibrose, lipogordura, dermatopele, fibrose é endurecimento. Então a pele do tornozelo vai se endurecendo e pode aparecer ainda o que a gente chama de úlceras varicosas, que são aquelas feridas. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então é um leque muito grande. É bem grande. E ela diz assim, o senhor meio que já respondeu aí essa pergunta dela, porque falou que assim que aparecer é bom começar a tratar. Mas ela pergunta, posso não tratar? Tipo, eu tive, eu não... porque a maioria das pessoas não levam, não sei se a maioria, mas uma boa parte não levam as mulheres têm veia ali, elas querem lá tirar e tudo para não ficar com aquele aspecto feio nas pernas e tal, por puro esteticismo. Não é só estético, é saúde também, né, doutor? É saúde, porque ao contrário de alguns incômodos estéticos, sempre serão estéticos. Sim. A variz hoje ela é estética e amanhã ela é doença. Então essa avaliação, o ideal é que seja feita por um cirurgião vascular, porque às vezes, olha na pele tem alguns vasinhos fininhos, e quando o paciente é submetido ao exame físico, ao ultrassom, a gente vai identificar a doença mais grave. Então o exame não é só visual, a gente dispõe de tecnologia que a gente pode ver as veias mais profundas e pode haver uma doença inaparente, que pode ter complicações graves. Em um futuro talvez bem breve. Então a resposta para ela é não dessa pergunta. Posso não tratar? Pode não tratar a partir de uma avaliação de um especialista que fala, tá tudo bem. Ok. Quais são, no caso eu acho que posso não tratar, quais são as consequências? Está tudo dentro do mesmo contexto. Se o especialista, por exemplo, ela possa não tratar, ok, eu tenho a variz, vou ali fazer aí uma avaliação com um especialista e ele diz que está tudo bem. Então não tem consequências nesse caso, mas se ele disser, olha, precisamos tratar isso porque pode acontecer isso, isso e isso, e a pessoa passar um longo período, aí vem as consequências que podem ser graves, como o senhor também já pontuou. Habitualmente acontece muito isso. Às vezes a gente indica o tratamento e o paciente desaparece, mas ele volta em alguma urgência. Infelizmente na urgência. Ele volta na urgência, às vezes com a
tromboflebite, que é uma inflamação da veia superficial, que pode evoluir para uma trombose venosa. Às vezes ele faz uma inflamação e um coágulo na veia superficial, que tem comunicações com veias profundas. E o coágulo passa para a veia profunda. E coágulo em veia profunda é um grande problema, porque ele pode causar o que a gente chama de embolia pulmonar. Nossa! Todo o sangue da sua perna, seja de veia superficial ou de profunda, o destino final dela ela vai para o coração e o coração vai mandar para o pulmão. Então acontece, não é, vamos dizer, tão comum, mas eu já atendi vários casos. Teve tromboflebite, teve trombose venosa e o coágulo chegou no pulmão e o paciente engoliu uma embolia pulmonar. Nossa, que é gravíssimo. É gravíssimo, né, gente? Vai ao óbito, assim, a muitos dos casos, né? E terminando não, porque tem mais umas duas aqui, ainda tem mais ouvintes aqui perguntando, mas desse assunto das varizes, nós já vamos partindo, então, para a mesma pergunta que ela fez, mas nós queremos saber aí qual a forma de tratamento, assim, mais eficaz, inclusive aquelas que já existem, que são menos invasivas, doutor. Então, isso aqui a gente vai gastar uns minutinhos, porque... Opa! Eu não sei quanto tempo a gente tem aqui, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, já estamos aí com o nosso primeiro intervalo a postos, vamos para o intervalo, voltamos já com a resposta dos tratamentos aqui que tem aí disponíveis para varizes, com o doutor Antônio Fagundes. Você está no ar. É bem vasto, né, doutora? Tá vendo? Aí o ouvinte vai perguntando, é mais ou menos o que a gente tem aí, né? Na verdade, até a formação nossa é muito longa. Isso. É maior do que, assim, costuma ser mais tempo do que algumas especialidades? Porque você faz via geral, depois você faz mais dois em geral, 2 em vascular. Eu fiz mais um, você pode fazer endovascular. Dependendo também das especializações, ou isso é da angiologia, por exemplo, a subespecialidade é cirurgia vascular. Eu posso fazer sub da sub. No caso da vascular, tem a parte de cateterismo e a parte de duplo. Sim. Só que assim, a gente cerca tudo lá na clínica. O Camilo faz o que eu faço, mas ele também faz a parte. E ele faz a parte de artérias, que o senhor diz que aneurisma e tal. Então, assim, a angiologia é bem vasta. O senhor é que não é o corpo inteiro, né, doutor? A angiologia trata bem, a gente tem vasos sanguíneos mesmo, todo o corpo. A tendência é que a gente volte para a cidade querendo fazer tudo. Um dia você passa a fazer aquilo que você tem capacidade. O Camilo fazia tudo. Depois ele veio trabalhar comigo para fazer mais. O senhor faz a sua parte? Não, para fazer de novo. Menos urgência. Entendi. O senhor faz cirurgia hoje? Porque o senhor eu, para mim, assim, o senhor tratava agora só clinicamente e depois eu vou fazer 3, 4 vezes por semana. E tem possibilidade de fazer isso lá no consultório também? A maior parte é lá. Porque eu quando tirei, eu até esqueci o nome do doutor, foi no hospital que nem existe mais aqui. Doutor, foi ali em frente a Bom Jesus, gente. Sim, tudo certo. Nós somos de Lourdes, hospital. Então, eu fiz lá. Aí eu fiquei internada de um dia para o outro. Tirei vários vasos, várias meninas que estavam. Tinha uma azul imensa, parecia uma cobra aqui na minha panturrilha. Hoje não tem mais a menina, porque eu tive que fazer repouso. Exato. Eu fiquei só de um dia para o outro, mas eu devido a falar anestesia, a minha barriga ficou tão grande de que eu precisei, como é que chama? Passar a sonda. Isso, a sonda. Porque então, assim, foi só não sei que eu sofri, sabe? E aí depois eu não tive mais, assim. Mas pode queimadura eu faço algo que eu não vou falar dele, porque é articulação, tração de braço, perna, isso eu faço. Realmente a pessoa tem que ter um dom para porque eu não consigo ver uma ferida, eu não consigo ver aquilo, eu não consigo ver. Isso eu faço.
Ai, doutor. Gente, vocês também, eu vou falar aqui que eu estou acompanhando do outro celular aqui quem está participando aí. Por isso que eu vou mandar alô daqui a pouquinho. Aliás, agora eu já vou registrar o alô de vocês, tá? Vamos entrar no ar de novo. Vamos lá, porque o Entrevistas às 9h35, deixa eu registrar aqui os internautas. A Fernanda Alves, todos os sábados com a gente, né, Fernanda? Um beijo para você, já veio aqui, vai voltar, porque tem um assunto que é de relevância bem grande, que nós vamos aí, estamos combinando, organizando para a Fernanda Alves, que é bioquímica, voltar aqui falar com a gente. A De Paula Maria, será que é o nosso De Paula? Eu não estou vendo aqui a fotinha aqui, mas está acompanhando, deve ser não? Cláudio Omar. Um abraço, é porque é da equipe de esporte. Aí sabe como que são os meninos de esporte, né? As coisas que falam, não vou falar isso no ar, mas enfim. Um abraço aqui para de Paula Maria. Gente, é muita gente, deixa eu acelerar porque o doutor está ali com a resposta engatilhada para estar falando a respeito das varizes e os tratamentos. Ó, passou um monte aqui. Então vamos lá, vamos voltar de novo. De Paula diz assim: oi Nira, olá doutor Antônio Fagundes, tenho varizes, já fiz 2 cirurgias. Parabéns pelo seu trabalho. E tô querendo participar do sorteio da meia. Já tá de olho no sorteio da meia. É, só aguardar. Ai, temos aqui... Oi, Márcia, da tenda do Yakisoba, que vai entrar com parceria na próxima semana com a gente também, né, Márcia? Tudo engatilhado também. A Mônica de Oliveira, temos aqui o Gilson Dourado, a doutora Maiara Cantuária, que também já fez aí várias entrevistas conosco aqui, advogada, a Sônia Alves, a Geisiane Costa, ainda lhe trago aqui Geisiane, ela policial militar, está aí nos acompanhando também. A Gleiciene ligadinha tanto na rádio como também aqui nos assistindo pelo nosso Instagram, @NiraSantosLoutora. A J. Ribeiro, jornalista, ainda tem aqui, o Gleiciene ainda está terminando aqui de responder também as suas perguntas e umas que se entrelaçam nas suas, que estava aqui na nossa pauta. Ele disse que ela está agradecendo desde já, que tudo que o senhor falou a respeito do que ela perguntou até agora foi bem explicado, ela entendeu tudo e agradece imensamente aí as explicações. A Maria Gomes diz que é o melhor de Anápolis que está aqui conosco. O senhor mora no coração de muita gente, viu, doutor? Que bom saber disso, né? A gente agradece todas as participações. Na é verdade, um retorno, né? Eu tenho muito prazer em estar com gente. Sou até um pouquinho criticado às vezes pelas filhas que falam: pai, onde você para, você conversa com todo mundo. Mas ciúme! Eu gosto muito de atenção do papai. Mas é bom. E tá com uma que bate papo. Gente, para ir no consultório do doutor Antônio Fagundes, é 1 hora de conversa, a pessoa aqui, eu tô falando da minha pessoa, 1 hora de conversa, e aí depois a gente parte ali para a parte prática, clínica, né? Na hora que faz aí o exame, dura menos do que, não que seja rápido o exame, mas assim, dura menos do que o bate-papo. Se deixar, a gente fala. Aí eu falei pra ele, né, quando eu fui lá: doutor, o senhor ainda vai lá no programa, porque eu quero o senhor batendo papo. E aqui está ele, graças a Deus, teve a disponibilidade num sábado pela manhã de estar conosco. Doutor, paramos em falar do tratamento. Quem está aí, ó, fazendo participações, tanto no Instagram como também nos nossos telefones 998635140 e o 995280101, estão concorrendo a Semijoia da Thalita Semijoias, a pé e mão da manicure e pedicure aí na Neuza Cabeleireira, tem aí Hiper Pizza dando rodízio individual de pizza, all inclusive, ou seja, tudo incluso, o rodízio com as bebidas também, e ainda o Universo dos Doces, aqui ó, vizinho da Manchester, na esquininha aqui da Rui Barbosa com a Quintino Bocaiúva, 820 ali, estão nos ouvindo, e toda a turma aí, obrigada, uma cesta maravilhosa para ser sorteada no finalzinho aqui do nosso horário. Acompanhe aí. Agora o doutor vai falar que a pergunta é: qual o tratamento mais eficaz
para as varizes e aqueles que são menos invasivos. Diz que levava alguns minutos, fique à vontade. Na realidade, para a gente falar em tratamento, a gente tem de primeiro fazer uma divisão. Se é tratamento estético, só de varizes pequenas, Sim. de pequenos vasos, ou já a doença que vai dar mais alguns sintomas. Habitualmente o paciente chega com uma técnica na mente, porque a gente tem laser, tem aplicação de vasinhos, tem a crioesclerose, que é a medicação congelada, tem a espuma. Eu falo para o meu paciente que é assim, não sou eu que escolho qual o tratamento, é a veia que me pede. Né? Então eu olho e eu imagino, essa veia vai precisar de tal tratamento. Mas interessante é que o profissional que vai atender, que ele consiga e tenha disponibilidade e treinamento e toda a tecnologia para tratar aquela veia. Então, o tratamento estético a gente pode fazer aplicação, pode fazer espuma, pode fazer a microcirurgia com anestesia local no ambulatório. Mas talvez o que seja mais interessante seja o tratamento da doença. Existe na mente de vários pacientes que uma cirurgia de safena, ela implica em ficar alguns dias internadas, ficar alguns meses de repouso, mas isso com as novas tecnologias não existe mais. Então, por exemplo, caso mais grave, um paciente que tem uma safena toda dilatada, tortuosa e com refluxo, o fluxo de sangue se inverteu. Sim. Até alguns anos atrás, a cirurgia mais comum era a retirada. Então, o paciente internava, eram feitos cortes, por essa veia era introduzido um cabo de aço, e era amarrada essa veia, e ela era arrancada. Sim. Ainda se faz muito, ainda é a cirurgia mais comum. Nas novas tecnologias, não tem nada disso. A gente identifica a veia, é feita uma punção com uma agulha, é introduzido um catéter e por dentro desse catéter passado uma fibra ótica, que é uma fibra bem fininha. Ela é mais fina do que, vamos dizer, aquele... Ele é praticamente um fio de cabelo, doutor? Ela tem, vamos dizer assim, eles têm 4 ou 6 milímetros. Sim. É bem fininho. Bem fininho. Bem fininho. Aí a gente, olhando pelo ultrassom, a cirurgia guiada pelo ultrassom, a gente coloca essa fibra ótica onde eu quero. O que é uma fibra ótica? Ela é uma condutora de laser. O laser é uma luz que ela vai queimar o vaso. E hoje a gente já está na segunda geração do laser. Hoje a gente trabalha com o que a gente chama de fibra radial. Então é um laser 360 graus. Então a gente vem orientado pelo ultrassom, tracionando a fibra e essa veia ela é colada. Não retirada mais. Não é retirada. Olha. Então a gente tem menor internação, pode ser feito inclusive em consultório, alguns casos, Sim. que o paciente sai andando. A gente tem menos hematomas, praticamente não fica roxo. Fiquei bastante. Praticamente não tem hematoma mais, né? Uhum. E como não tem menos incisões, o paciente pode voltar à sua atividade muito antes. Quase que em seguida, mas assim, não em seguida, mas de um dia para o outro, ou daí 2 dias. Na cirurgia convencional, teria de fazer um corte grande na virilha, corte no tornozelo, corte no meio da perna. Uhum. Essa não tem nada. E a gente pode operar, inclusive, pacientes grandes obesos. Eu tenho uma clientela muito grande de grande obeso. Isso. No decorrer do último ano, eu devo ter operado vários São os que pacientes. mais o senhor opera, assim? Acaba operando paciente com 140, 160 quilos, que imagina, fazer um corte para achar essa veia a 5, 6, 7 centímetros de profundidade, né, e o obeso tem a chance mais de infeccionar. E a gente faz essa cirurgia praticamente sem incisões. Então, a gente mudou de uma cirurgia de muito corte, de muito hematoma, invasivo, de muito repouso, de mais complicações, para uma cirurgia, um procedimento minimamente invasivo. Sim. Né? Então, foi uma grande evolução. Lembrando que o paciente, assim, a cirurgia toda ela é guiada por ultrassom. Antigamente a gente fazia corte e imaginava que a veia estava lá, e às vezes nem achava.
Hoje Agora tudo é vendo, né, doutor? Agora é vendo, é em tempo real. Em tempo real, é verdade. É daquele mesmo jeito que o senhor faz, assim, parecido, né? Vamos tentar falar, porque eu fiz lá com o senhor o exame, parece as veias lá, todas coloridas e tal. É daquela forma, vai vendo ali e vai fazendo. Vai vendo, vai fazendo. Vai vendo, vai fazendo. Interessante. A tecnologia veio, assim, nesse sentido, para poder amenizar esses impactos que tinham das cirurgias, né? Com certeza, né? Existe um treinamento, vamos dizer, tem de ter a subespecialidade da cirurgia vascular, que é o ultrassom, Sim. Mas evoluiu muito. Eu falo que há alguns anos atrás eu usava um ultrassom portátil no centro cirúrgico, que era portátil, mas pesava 9 quilos. E a bateria durava meia hora. Já fazia crossfit. Saía com ele portátil. Hoje o portátil é um tablet. Olha para isso. E fica horas ligada. A diferença do peso, né? E eu acho que uma outra linha de tratamento que a gente tem, porque eu vou já puxar uma pergunta que vai surgir. Ok. Se a Mira permite, se a gente tem tempo para isso. Fique à vontade, nós temos aí mais 1 hora mais ou menos. Tá. Incluindo os comerciais, mais tempo. Quer entrar no comercial? Não, agora não, não está na hora ainda. A gente tem muito aquele paciente que chega no consultório, eu falo que a gente vai ficando velho e velho de profissão e os pacientes também vão ficando velhos. A gente acaba atendendo mais pacientes idosos. Sim. E eu atendo uma clientela específica, que é aquele paciente acima de 70, 80 anos, que já tem várias comorbidades. Ele é hipertenso, ele é cardiopata, ele é diabético, né? Às vezes ele tem problema cardíaco e usa anticoagulante. E o paciente fala, doutor, já tive vontade de tratar, mas eu tenho tanto problema e eu não tenho coragem. Né? Falta coragem. Falta coragem. Medo de ter alguma complicação. Medo de ter alguma complicação. Para esses pacientes, a gente também tem tratamentos que podem ser feitos, inclusive, em consultório. Sim, né? Sem precisar de internação em hospital, Sem precisar de internação. Faz, levanta e vai embora. Olha isso. Nesse caso, a gente faz para esses pacientes que têm um refluxo, a safena doente, a gente tem uma tecnologia que é chamado ecoesclerose ou espuma ecoguiada. O que seria isso? A gente identifica a veia também pelo ultrassom que está doente, que está com refluxo. É feita uma punção no consultório com botão anestésico, ou seja, meio ml de anestésico, é introduzida uma agulha e essa agulha vai dentro da veia, a gente vê que a agulha está dentro da veia em tempo real e é introduzida uma medicação em forma de espuma. E a gente consegue direcionar essa espuma para a veia que está doente. E gente. A gente não consegue posteriormente é feita uma compressão elástica em cima dessa veia e a veia fecha. Ela fecha e o paciente deixa de ter sintomas. Então, é muito gratificante tratar esse tipo de paciente, porque ele não precisa parar de tomar anticoagulante, ele pode estar com a glicemia descontrolada, né? E ter toda a tranquilidade de fazer o procedimento. E ter toda a tranquilidade de ter o procedimento. É um procedimento ambulatorial, é óbvio que a gente tem os cuidados de fazer a monitorização de pressão, de dar um analgésico que a gente dá sublingual, de fazer a oximetria, que é um aparelho que mede o oxigênio, e a gente se cerca de todo um aparato de urgência e emergência. Sim. Mas o índice de complicação é muito pequeno, Mira, é muito pequeno com resultado muito bom. Estou recebendo até fotos aqui, doutor. Não ouvi o áudio, não, mas olha isso. Antes de ouvir o áudio, o senhor já até dá para diagnosticar o que seria, né? Eu estou vendo uma perna cheia de vazios no tornozelo, mas estou vendo umas bolinhas ali na panturrilha que é provável que o paciente tenha já refluxo na safena. Mesmo? Olha isso, gente. Eu vou passar daqui a pouquinho. Tem intervalo agora, Cláudio? Tem, né? Você já passa o intervalo, eu vou ouvir aqui alguns áudios e repasso para você colocar aí para o doutor ouvir e responder aqui. Então, gente, um pequeno intervalo de novo e já voltamos. Você está no ar com Bom dia, doutor Antônio Palmeiras. Bom dia, eu te conheço, já mostrei com você. Deixa eu te falar, eu quero ganhar essa vida. Online Santinos com você a partir das 6 da manhã, de segunda a sábado.
Eu sou Maria Dulce Silva de Paula. Ah, eu pensei que ela estava querendo ter. Vamos ver aqui, quem vai ter. Olá, bom dia, Mira, Antônio Facundi. Aqui é o Marcos Paulo, eu sou do bairro Campesol. Estou aqui ouvindo a programação. Doutor, com relação a essas meias, elas comprimem demais as pernas da gente, né? Tem umas que comprimem para fazer uma caminhada para atividade. 4 anos atrás, elas é boa que parece que faz até flutuar, mas elas comprimem demais, não? Tem várias compressões, suave, média, alta. Por exemplo, quando eu era ciclista, era o que me garantia não ter cãibra. Eu vou fazer pedal de 5 horas, sem meia, jamais. Não, você vai andar 20 km, 18 é de trevo a trevo, mais 2 para chegar na igreja, então assim, uns A 20 gente usa km. pernito, pega do tornozelo até o joelho. É, esse que eu usei, só que eu senti assim, aperta demais. Medida errada, Talvez já fez seja. compressão Né? errada. E como é que aí minha pergunta, como é que eu faço para mim saber a medida? Tem de ir lá na clínica, por isso que eu dei um voucher aqui da O meia. pessoal ir lá fazer. Vai ir lá, porque tem PMG, XG. Eu vou lá com o mal que tá chegando na Essa aqui. A maioria era para pedir para participar do prêmio. Vamos falar sobre Não, úlcera? não. Essa só mandou a foto mesmo. Vamos lá então, né, gente? Deixa eu dar uma passada rápida aqui no nosso WhatsApp, que tá bombando e eu estou amando saber que vocês estão participando aqui da nossa programação dessa forma. Ainda temos aqui o Davi José. Beijo pra você, viu, Davi? Tá aí, né? Junto com a Gleiciane, obrigada por sua sintonia. Ele, que é esposo da Gleiciane, está participando do programa, gostaria... participar? Não, está participando já. Todos que estão aqui automaticamente já estão participando, tá, gente? Marley Moreira, ela do bairro Dom Pedro II, está participando por aqui também. Uma ótima manhã de sábado para vocês. Gente, Benedita, antes de mandarem os seus áudios, pelo menos escrevam um nome para a gente mandar um alô rapidinho, depois a gente vai ouvindo os áudios, né? São muitos. É inacreditável, ainda o doutor falou, é um assunto, né, gente, que abrange aí muitas pessoas. O senhor previu, né, muitas perguntas aqui para os nossos ouvintes, e é para isso que nós sempre estamos com profissionais aqui para responder. A pergunta aqui, deixa eu ver de quem, Eliane Araújo, do Arco Verde, ela está perguntando o seguinte: a alimentação contribui para o aparecimento de varizes? Eliane, na realidade, a alimentação ela contribui de certa forma. Não tem nenhum alimento que você fala, eu vou comer isso, vai fazer mal para a minha variz. Entendi. Na realidade, é a obesidade. A obesidade contribui muito para doenças circulatórias, sejam arteriais, venosas ou linfáticas. Então, deve sempre ter uma alimentação saudável, lembrando que às vezes o sódio, né, muito salgado, O também sal, né, gente, o sódio aí. ele retém um pouquinho de líquido. Mais fotos chegando aqui, doutora, aí para o senhor ver. Enquanto ele vê, eu já tenho aqui a outra pergunta sobre anticoncepcional. Isso contribui para o aparecimento de varizes? Deixa eu ver como é que está a pergunta aqui. O que o senhor viu nessa foto antes de eu fazer a pergunta? Eu vi uma foto aqui de uma perna Uhum. que tem vários vasinhos, a gente chama de microvarizes ou telangiectasias, que a gente chama de telangiectasia dérmica, aquele vasinho que já ficou alto na pele. Habitualmente, Tem muita dor nas pernas. esse tipo de vasinho tem uma veia maior embaixo. A gente fala que é veia matriz ou nutrícia. Pela foto parece um chuveirinho. A veia matriz seria o cano do chuveirinho. Sim. Então é provável que tenha uma veia varicosa maior e na ponta dessa veia saindo vários vasinhos. Eu faço uma analogia, parece aquelas mangueiras de irrigação. Sei. É aquela que se coloca na grama, Uhum. cheia de furinho. Cheia de furinhos, Então a veia né? maior está embaixo, soltando os vasinhos. Seria como aquela mangueira
liberando a água ali. Entendi. Ela ainda diz que sente muitas Esse muitas paciente- dores na perna. Habitualmente não tem indicação de tratar somente esses vasinhos. A gente tratar a variz, que é a veia variz. mais grossa embaixo. Entendi. Realmente já tá aí. Foi para Eliana do Residencial Morumbi, essas fotos que o senhor viu. Então, o que o senhor indica no momento pelas fotos seria isso, né, doutor? Deixa eu procurar aqui a pergunta do anticoncepcional. Perguntou aqui assim, ó. Vai respondendo a Eliane aí que eu vou procurar Eliane, aqui a pergunta. Na realidade, para os outros ouvintes, como a gente está em rádio, quando chegar alguma foto, eu vou descrever a foto, Isso. o que eu vi, para a gente poder descrever o possível tratamento. Tá certo. Então, deixa eu mandar aqui a pergunta do anticoncepcional. Tirar a dúvida, eu ouvi dizer que anticoncepcional pode causar varizes. E na família eu tenho histórico de trombose, que é o nosso próximo assunto. O anticoncepcional, sim, ele pode aumentar o aparecimento, principalmente dessas microvarizes. Então, assim, mais um fator para a mulher ter mais a doença do que o homem. Entendi. É por isso, tá vendo, gente? Tem aí realmente relacionado aí com o fator genético e também em ser mulher e ser homem, né? São os fatores aí, cada um no seu quadrado. E a gente está tentando explicar aqui, eu tô vendo que apesar de ainda termos tempo, não vai dar tempo de tanta pergunta. Apesar de termos tempo, ainda não, já tô vendo pelo volume de perguntas que não vai dar tempo de tanta pergunta, mas eu espero que no meio das respostas, porque às vezes o doutor fala uma coisa e já fala relacionada à doença, né, doutor? A outra doença, para a gente poder esclarecer o máximo possível. Na realidade, todas essas doenças, elas estão interligadas. Isso. Então você fala obesidade com varizes, obesidade com edema, obesidade com erisipela, varizes com erisipela, então assim... Tudo interligado, né, elas doutor? Estão todas interligadas. Então vamos partir para a trombose venosa profunda. O que é a trombose? Ela é consequência de onde? Já vem aí da varize? Vamos primeiro voltar naquela explicação de veia. Tá. Em pernas, a gente tem veias profundas e veias superficiais. Tá. As superficiais são aquelas que estão fora da musculatura. São as que vão virar varizes, que podem ficar dilatadas e tortuosas. As profundas, praticamente a única doença que ela tem, são as veias mais importantes, é a trombose. Então vamos fragmentar o nome trombose. Trombo é coágulo, ose é doença. Então seria a doença de um coágulo. Ocorre uma formação de um coágulo dentro de uma veia da musculatura. Essa trombose ela pode ser troncular, imagina uma árvore, tem um tronco principal e seus galhos. Ou pode ser, vamos dizer assim, dos galhos, de veias menores. Subtipos ali, né, doutor? Então, geralmente dentro de veias da perna. A trombose ela pode ocorrer por vários motivos. Então, pode ser de causa genética. Tem pessoas que têm uma predisposição genética para a formação de coágulo. Pode ser por imobilização. Então, o paciente ele operou de qualquer outra cirurgia, ficou acamado, o músculo não trabalhou para mandar o sangue de volta, o sangue ficou mais parado, ele retornou menos, e aí se faz o coágulo. Pode ser por trauma, alguma pancada, pode ser por um gesso, e pode ser ainda relacionado a algumas medicações, como, por exemplo, o anticoncepcional, né? Isso faz um estrago, né, doutor? Geralmente. Não, até os ginecologistas hoje já estão mudando os métodos contraceptivos, porque é uma coisa que realmente faz muito mal. Tem aquele paciente que tem a predisposição para ter trombose da família, a gente geralmente indica outros métodos anticoncepcionais, como, por exemplo, o DIU. E é uma doença muito comum também em pacientes com câncer. Então a gente chama de síndrome, a trombose relacionada ao câncer. E a gente teve também muita trombose no início da pandemia. Então eu falo que eu não operei varizes quase
mas o que eu atendi de trombose, Mira, era aproximadamente 2 a 3 pacientes por semana, causado pelo Covid. Então, no início da pandemia, eu sentei no consultório praticamente para tratar a trombose e fazer ultrassom de trombose. De trombose, né, então, doutor? por que a trombose é sempre uma urgência? Porque se o paciente ele apresenta algum sintoma, dor em panturrilha, inchaço súbito, o ideal é que ele consulte rápido, porque esse coágulo ele pode aumentar e ele pode migrar, ele pode soltar. Então, assim, a veia, todas as veias, elas voltam para o coração. Então, se você tem um coágulo lá na perna, é como se fosse uma rolha. Ele pode se soltar, se dirigir até o coração, e o coração vai mandar esse sangue para o pulmão. E aí esse coágulo vai entupir seu pulmão. Você vai ter o que a gente chama de embolia pulmonar. Então passa a ser casos mais graves. Mais graves. Então, assim, esses fatores de risco, porque já entrando nesse que o senhor falou de anticoncepcionais e tal, são os fatores de risco mais comuns para trombose venosa profunda, doutor? Ela é diagnosticada tipo igual a varizes, só com o ecodoppler? Como é? O diagnóstico é sempre pelo ecodoppler. Falo na suspeita, sempre trata. Mas aqui eu não fico em suspeita. Todo paciente que chega no consultório, a perna inchou, sai de lá no mesmo momento ele sai com o diagnóstico. Porque a gente acaba até atendendo pacientes que não é trombose. Por exemplo, o paciente tem um derrame articular e a perna incha. Eu atendo muito paciente achando que é trombose. Acha que é trombose e é outra coisa. E o tratamento da trombose ele é sempre melhor no decorrer de 10 a 12 dias de acontecido da doença. Por quê? Porque se não tratado, mesmo que esse paciente não embolize, que a maioria não emboliza, ele pode ter sequelas futuras. Ele entupiu as veias principais. E daí o sangue vai ter de arranjar outro caminho para voltar. E ele começa a voltar pelas veias externas. Isso há uma sobrecarga de volume de sangue, que pode dar edema crônico, pode aparecer varizes, né? E ele pode vir ter outras consequências a longo prazo, não embolia pulmonar. Tá certo. E apareceu um homem aqui dizendo que tem muitas varizes, dores nas pernas, veia arrebentada, muita dor, queimação e acima do peso também. Ele é o Sebastião Flores, do Recanto do Sol. Você tem muitas varizes, dores nas pernas, veia arrebentada, muita dor, queimação. E ele não ele tá colocando, porque faltou o O aqui, ó. Dor, queimação. Não sou acima do peso também. Ou será que é? Deixa eu ver sua foto aqui, Sebastião. Este é o Sebastião. Ele tá só um pouquinho sobrepeso. Ele tá no sobrepeso, né? Porque tem gente que é obeso, eu acho que ele entendeu que é só para obesos, né? Não. Ele tá aí no sobrepeso. Sebastião, independente de você passar por uma consulta ou não, o que você pode fazer no seu dia a dia para melhorar isso? Tá? Alimentação saudável, né? Praticar atividade física, então fazer uma caminhada, fazer musculação, ou qualquer atividade física que seja mais prazerosa para você. E para alívio de sintomas, o mais prático é o que a gente chama de posição de Trendelenburg. O que seria isso? Por favor, troque em miúdos. É o pôr perna para cima. Da maneira mais fácil, Sebastião, é você ir lá nos pés da sua cama e elevar de 5 a 10 centímetros. Então, você vai dormir com a perna um pouquinho mais alto que o coração. Coloca ali um travesseiro embaixo da perna, doutor? Serve isso? O travesseiro serve, mas, assim, vamos dizer, o sangue não volta para a virilha, tem de voltar ao coração. E é muito incômodo para a pessoa dormir com o travesseiro debaixo da perna. Ele não consegue deitar de bruço, ele não consegue deitar de lado. Né? E às vezes ele vai ter dor no quadril e no joelho. Então, se ele eleva um pouquinho o pé da cama, 5 a 10 centímetros, ele vira de lado, de bruço, e qualquer posição que ele estiver, o pé está mais alto que o coração. Então, a indicação é que as pernas estejam elevadas levemente ali uns 5 centímetros. Vamos imaginar que retas.
é mais alta que o coração, é a queda d'água. Vamos dizer, um rego d'água, ele tem que ter uma queda para... Tem que ter uma quedinha ali, só o prazo para poder escorrer ali a água. Se levantar 5 centímetros o pé da cama, pode colocar um tijolo, um toco, um livro, o que tiver em casa. Tá certo, então. E ainda, vamos falar então, ainda de trombose, essa trombose venosa profunda, né, que o senhor disse que fez vários tratamentos aí, tratou muita gente na época da Covid com trombose. Como é que a gente pode prevenir, né, se tem alguma forma de prevenir essas complicações ao longo prazo? Qual é o tratamento aí disponível, feito hoje em dia, resumidamente aí de trombose profunda? O tratamento, ele evoluiu muito com o passar dos anos. Então, eu lembro que na minha época da residência em São Paulo, todo paciente que tinha trombose venosa começava pela dificuldade de diagnóstico. O ultrassom não era uma coisa muito comum. Todo paciente a gente tinha necessidade de interná-lo, de fazer medicação endovenosa ou subcutânea e de fazer exame de controle da coagulação diariamente. A gente nem deixava o paciente sair caminhando. E hoje ela vem evoluindo para a gente chegar ao que a gente chama de novos anticoagulantes, que é a apixabana, a rivaroxabana. O que facilitou isso? Alguns medicamentos, antigamente a gente tinha de fazer o controle sanguíneo, então a pessoa tomava a medicação e a cada semana ou a cada 15 dias ele tinha de vir no consultório colher sangue para a gente ver como estava a ação da medicação para aumentar ou diminuir a dose. E havia muito episódio de sangramento urinário, sangramento pelo nariz, hemorragia digestiva. Nossa! Hoje o tratamento tornou-se mais seguro. A gente não precisa fazer controle de sangue para aumentar ou diminuir a medicação. O tratamento é uma dosagem padrão. E a gente tem muito pouco episódios de sangramento com os novos anticoagulantes. Então a gente evoluiu, assim, vamos dizer, muito em poucos anos. Né? Que bom, né, doutor? Inclusive facilita bastante. Foi uma coisa muito interessante, que foi a empresa que lançou esse primeiro anticoagulante, que a gente chama de rivaroxabana. Ela quebrou sua patente, ela permitiu que todas as outras empresas fabricassem medicação. Então o que vale muito falar foi que o preço diminuiu muito. A gente caiu de um custo mensal de medicamento de quase R$500 para R$50. Então houve uma redução assim, de 90% de valor. Então, assim, a trombose tornou-se mais seguro para o médico e para o paciente tratar a sua trombose. Que interessante, muito bom saber disso. E essa é a importância, porque nós estamos falando de trombose venosa profunda. O doutor já falou várias vezes aqui que não tratando e mais ao longo do tempo pode vir a ter complicações seríssimas, e essas complicações, entre elas, é a embolia pulmonar, né, gente? Então, assim, qual seria a importância, doutor, da conscientização sobre trombose, né, profunda venosa, da busca por ajuda médica imediata em caso da mínima suspeita que tem de que está tendo trombose? Vamos primeiro dizer quando você vai suspeitar da trombose. Sim, o sintoma, né, para falar assim, nossa... Primeiro, ela é a doença mais comum em paciente acamado, em mulheres no primeiro mês de uso do anticoncepcional, né, em pacientes que se submeteram a algum tipo de procedimento cirúrgico, em traumas, por exemplo, uma pancada em panturrilha, e em imobilização. Eu quebrei uma perna e eu vou ter de ficar imobilizado. Qual que é o sintoma principal? É dor e edema em panturrilha. Então, o sangue está indo... Especialmente na panturrilha. Especialmente na panturrilha. Tá. O sangue está indo e não está conseguindo voltar. Uhum. Então, a panturrilha ela vai ficar mais endurecida. A gente fala que a gente chama de empastamento. Antigamente a gente usava muito o que a gente chamava de sinal da bandeira. Deixava a panturrilha relaxada, batia a mão nela, se ela balançasse um pouquinho,
Ah, não é. Mas isso não vale mais hoje. Mas funcionava dessa forma? Não vale hoje, mas funcionava. Era certo isso? É porque o assim, o diagnóstico? acesso era muito ruim a ultrassom. Interessante. Como é que é, doutor? É o sinal da bandeira. Fala aí. Como é que é? O médico, o profissional, como é que é? Batia? Ele pegava na panturrilha e dava uma balançadinha. Com aquela musculatura. Agora eu entendi. Se a musculatura ficasse muito, tipo uma gelatininha ali... É porque não tinha nada. Não tinha, é o não tá normal. duro, é o normal. A gente chama de empastamento. Aham. O músculo, ele parece que cresceu. E você segura o músculo, tá duro, Entendi. e você não consegue Não consegue balançá-lo. balançar. Realmente, hoje, se for para dizer hoje, nos dias de hoje, com os exercícios físicos e tudo, a panturrilha, mesmo assim, fala para mim se eu tô falando alguma coisa errada aqui. Esse exame já não valeria hoje, porque com os exercícios físicos tudo fica durinho ali. Não, mas é diferente. Mesmo, mesmo o atleta que tem a trombose venosa, O médico o músculo sabe vai ficar diagnosticar mais dessa duro. forma, fica mais duro. a gente sabe suspeitar. Entendi. O diagnóstico é eminentemente ultrassonográfico. É o ecodoppler Ecodoppler, aí. é. Ok, tá certo. E aí, a panturrilha é dolorosa. Geralmente isso é um sinal de alerta. Não custa nada você dirigir a um especialista ou mesmo a um pronto-socorro para dar o diagnóstico correto. Tá E certo. detalhe, nunca massageie e nunca faça força ali. Porque a tendência é a gente ficar assim, passando a mão pra lá e pra cá, massageando o local. Vou dar um exemplo bem prático. Tá. Eu gosto de exemplo prático. Ótimo. Você tem uma linguiça cheia de recheio. Se a ponta não estiver amarrada e você espremer, o recheio vai sair. Se você tem uma veia cheia de coágulo e você aperta essa musculatura, o coágulo vai sair e vai parar lá no seu pulmão. Jesus Basicamente é isso. amado, gente. Esses exemplos que ele dá são muito bons, porque a gente percebe de cara a gravidade da situação caso a gente faça alguma coisa errada nesse sentido. Então, na suspeita de trombose, você está tendo aí dores, os sintomas são inchaço, edema, né? o dor na edema panturrilha. o edema, gente, é a mancha, tá? É isso? A mancha que tem Não. ali, o edema, como que a pessoa, O eu edema- tô tendo, por exemplo. Eu tô tendo ali, tô com dor aqui, tô vendo, tá bem inchado aqui, eu tô vendo aqui um bolinho aqui, O edema é inchaço. Tá. A trombose venosa profunda é dentro do músculo. Aham. Então a gente não enxerga Não ela. enxerga ela, pois é. É diferente da tromboflebite, Aham. que é quando se trombosa uma veia superficial. Aí eu palpo como um cordão endurecido e a gente tem sinais flogísticos, Tá. que é dor, calor, vermelhidão na pele. Mas com relação à trombose, a suspeita de trombose, a região que fica quente, Ela, ali, se a gente incha. colocar, eu tô com uma trombose num pé, Tô suspeitando ali. na perna e não na outra, uma perna próxima da outra, a gente vai ver que aqui tem trombose, ela é ligeiramente mais avermelhada, Tá. porque está havendo dificuldade Do sangue retornar. do sangue retornar. Tá, e nessa suspeita, em hipótese alguma, massageie o local. Gente do céu, assustei aqui agora, com o exemplo ali, né? A linguiça amarrada, você pega, ela não sai o recheio. Agora, é a mesma coisa da aveia. A aveia estando ali com aquele espaço ali, você vai massagear, Um coágulo, né? o coágulo vai sair e vai vai, né? Porque aí vai pro coração, pode ir pro pulmão. E aí causar uma trombose. Gente, uma embolia, pelo amor de Deus. Suspeitou, procure ajuda médica, que é a melhor solução. Tem um intervalo aí, Cláudio? Vamos ao intervalo. Muitas perguntas, já falei, já estou ali no limite do tempo. Creio eu, quando a gente voltar vai ser o nosso último bloco. Já não falei nada, mesma coisa de falar, não falou nada. Falou e ainda tem assunto, e muito assunto pela frente. Mas vamos adiantar, vamos lá. Ele faz a programação aqui para já vem cedo,
Porque terminando aqui, tem o Café Cerrado, que é um programa de meia hora, aí vem o esporte, vai até 1 da tarde. A gente Ele termina fica. aqui? Termina 10h30, 10h40, estourando ali, porque tem os patrocinadores que tem que falar quem que vai ser sorteado. Se o senhor quiser também fazer aí melhor não, né? Ai, aqui ó, tem um padeiro perguntando, quem fica muito tempo em pé, como nós padeiros, é mais normal ter varize? Né? Mas aí só fala o sim, pra gente não entrar no assunto da varize, não vai sair dela não. Vamos falar aqui do que, doutor, que não vai dar tempo. O que o senhor escolhe que seja mais... tem úlcera venosa, que a gente tem ainda as úlceras venosas arteriais, nós temos ainda o linfedema, fala deles, né, que é uma coisa mais... Inclusive o Bolsonaro... É do pulmão, né? Inclusive o Bolsonaro está internado lá por conta de... tem muita gente que confunde o nome, né? Mas ele tá com erisipela. A internação dele é por conta disso. E na hora que eu vi, eu falei, gente, coincidência, eu falo de erisipela e ele está internado por causa de erisipela, olha. Não tem classe social. Eu decidi um grande empresário da indústria farmacêutica que me ligou de São Paulo. Cheguei da China, todo um febrão, passando mal, pegando vermelho na perna. Falei, vai ter que tomar uma medicação. Não, eu tô indo daqui 1 hora. Pensei, pegou o jatinho e chegou no consultório. Santo Deus, que já é consequência, né, doutor Diogo? Às vezes, a maior parte é glicose. A bactéria entra. Não acredito. Não, tô chocada mesmo, assim. Sério? Eu achei que era alguma coisa de tipo variz, trombose, coisa que viesse de dentro pra fora. É uma bactéria, você pega ela. Você tem ela em todo lugar. Sim. E aí você Mas se tem a tem pele micose, fechada, aí ela teve a porta. Se tem a variz ou a úlcera, ela entra pela variz. A porta de entrada. Nossa, mas é muito interessante, não sabia. Jurava que começava com alguma coisa, alguma complicação de dentro pra fora. Porque aí faz toda aquela... É estreptococco. Entrevista. muito Embarque em uma viagem do conhecimento e Deus do inspiração. Não vamos perder tempo não, porque o tempo hoje, vamos lá, às 10h15, nós estamos aqui com inúmeras participações, graças a Deus, vou mandar alô para todo mundo, porém, as perguntas nem todas vão ser esclarecidas agora, mas eu vou fazer um compromisso aqui e vou até pedir para o doutor. O que não for respondido aqui, eu passo para ele me manda o áudio explicando e a gente envia ao ouvinte, pode ser assim? Com Porque, certeza, doutor, amiga. a sua participação tá bombando aqui, a gente não vai ter tempo para tudo. Será prazer em responder, não digo a todos, mas Sim, as perguntas as mais perguntas mais interessantes com Isso. certeza serão esclarecidas. Tá, então vamos falando que, ó, vocês estão concorrendo, quem está participando, Semijoia da Thalita Semijoias, a uma cesta maravilhosa ofertada aqui pelo Universo dos Doces, aqui na esquininha da Rui Barbosa, com a Quintino Bocaiúva, ali 820 o número, meu amigo Paulinho, a turma por ali lhe atendendo, doces, salgadinhos, embalagens também variadas, e ofertou aí pelo Dia das Mães para os ouvintes que participarem hoje. No finalzinho fará lá o sorteio e a gente vai fazer aqui a revelação de para quem foi. Tem também aí um rodízio individual da Hiper Pizza, ao incluso tudo, a comida e a bebida, tudo incluso, né? Ótimo também, da Hiper Pizza. Temos a Neuza Cabeleireira com pé e mão ofertada para você também. Obrigada pela sintonia de todos vocês, das parcerias, e vamos falar agora com o Dr. Antônio Fagundes, que está nos dando assim explicações valiosíssimas do braço da medicina e angiologia, né, a qual ele é especialista. Vamos agora, tinha muitos outros assuntos na nossa pauta, mas nós já prevíamos aí esse tanto de participação com pessoas tirando suas dúvidas, e o intuito aqui é tirar as dúvidas dos ouvintes. Mas vamos entrar no assunto agora de erisipela. Falei um pouquinho com ele aqui em off, né, enquanto estava passando aí os nossos comerciais. Gente, é totalmente diferente do que eu imaginava que uma pessoa pudesse ter a erisipela. Primeiro que o nome é esse mesmo, erisipela.
erisipela. Tem gente que fala que é zipela, isipela, né? Tem vários subnomes, né, doutor? Eripicela. Eripicela também, mas é erisipela. Independente da forma que você fale, você sabe do que nós estamos falando. Então, doutor, o que é a erisipela e quais são os sintomas mais comuns que ela tem aí, que causa? Primeiro vamos falar quem é o causador da erisipela. Eu estou boquiaberta. A grande maioria das vezes é por uma bactéria chamada Streptococcus. Streptococcus são bactérias muito comuns, provavelmente a gente tem contato com ele no decorrer do dia. E por que essa bactéria não entra na gente? Sim. Porque a gente fala que ela é uma bactéria patogênica oportunista. Ela precisa de uma oportunidade para entrar em você. Mesmo assim, tem a portinha. Tem a que ter porta portinha. aberta. E a porta aberta mais comum é micose no meio dos dedos dos pés. Que é onde... A popular frieira? A frieira. Gente! Agora, tá vendo? A popular frieira. Atenção você. Então, assim, eu falo frieira porque é o local que ela mais entra. Mas pode ser um arranhado, um machucado, uma úlcera varicosa. Aquela coisinha, rachadinho. Rachadura né? no calcanhar. É isso. Retirar a cutícula. Eu fiquei abismada com isso. Às vezes vai no manicure e retira uma cutícula, tem uma lesãozinha. Tá lá o bifinho, popular bifinho. Tirou o bifinho. E a bactéria entra. A mais comum é chamada Streptococcus pyogenes beta-hemolítico do grupo A de Lancerfil. É um nome bem bonito, mas pode ser por outras bactérias. Então essa bactéria entra, ela pega a circulação linfática, habitualmente na face medial da perna. No primeiro dia o paciente às vezes não vê nada na perna. Ele vai ter febre, mal-estar, calafrio, vômito. Por quê? Porque a bactéria chegou na corrente sanguínea. E o teu organismo vai produzir células de defesa, vai aumentar a sua temperatura para matar ela na corrente circulatória. E aí ela continua tendo a sua ação ali na perna, né? Dá aquele vermelhidão, inchaço. E em alguns pacientes, como obesos, pacientes diabéticos e imunodeprimidos, ela pode evoluir até para o que a gente chama de erisipela bolhosa, que são aquelas bolhas que parece que jogou água quente, parece queimadura. Em alguns casos mais raros, mas pode acontecer, ele pode ter até necrose do tecido. Na realidade, na minha vivência clínica, eu já tive até casos de amputações que começaram com erisipela. Olha isso. É raro, mas acontece. Tá, é porque fica, eu vejo o caso, é aquele caso, eu não olhei fotos porque eu não consigo muito olhar esse tipo de coisa, doutor, mas já vi algumas assim de relance, é onde a perna ali, principalmente, nós estamos falando dos membros inferiores mesmo, fica ali bem inchada, vermelha, e às vezes se torna aquela às vezes tem algumas feridas que aparecem. Às vezes aparece bolha. Bolha, ai meu Deus do céu. Então isso que seria erisipela. Ela, em geral, ela é tratada com antibiótico. Sim. A gente usa antibiótico, às vezes, em torno de 10 dias. Em alguns pacientes, há necessidade de fazer alguns esquemas de antibiótico mais forte, porque pode ser que não seja só Streptococcus. Então, a gente trata outros tipos de bactéria. Mas uma pergunta que sempre vem, muita gente fala assim, doutor, eu sofro de erisipela. Na realidade, ninguém sofre. Você pega outra erisipela. Um exemplo, você teve uma amidalite. Você curou daquele amidalite. Mas você pode ter outra amidalite daí um tempo. Sim. Então você teve uma erisipela. Sim. A gente curou sua erisipela. Mas você pode ter outra erisipela. Não impede. Não. Você de não, ter recorrência. Você não criou imunidade a ela. Então, o dever do profissional de saúde é tentar identificar a porta de entrada. Então, se você tem uma úlcera varicosa, vamos tratar a úlcera. Se você tem uma frieira, vamos dizer assim, no meio dos dedos, vamos tratar a frieira. Se você tem uma rachadura no calcanhar, vamos tratar a rachadura no calcanhar. E às vezes há necessidade da gente fazer o que a gente chama de profilaxia. O paciente teve 2 erisipelas no ano, você não conseguiu fechar a frieira dele, a úlcera varicosa continua, então a gente faz a profilaxia com antibiótico. O único antibiótico usado é a velha e boa
penicilina G-benzatina, Penicilina. né? Que é o bezetacil. A gente não costuma usar para tratamento da fase aguda, mas a gente costuma fazer uma injeção mensal, às vezes de 6 meses, às vezes até em 2 anos, né? Para evitar que o paciente venha a ter o que a gente chama de recorrência, que ele se reinfecte novamente Infecta. E por isso pelo que Streptococcus. por isso que tem que tratar por onde que vai lá, o que está acontecendo, está entrando, e se tiver a recorrência. Se tiver nesse recorrência. caso. E assim, aí vem muita gente perguntar, eu já vou puxar logo a pergunta Por para a favor. gente ser mais breve. Isso. Muita gente fala, doutor, erisipela e celulite. Na verdade, assim, a celulite que a gente está falando não é aquela bolinha de gordura que dá na mulher. Que dá mulher. Seria a celulite infecciosa, Aham. que é a infecção do subcutâneo. A diferença é que a celulite é uma infecção mais profunda. Ela inflama toda a camada de gordura. Tá. E a celulite ela pode ocorrer em outros locais, né? Lateral de coxa, em virilha, celulite de face, Sei. de axila, Uhum. e nem sempre é pelo Streptococcus. Pode ser às vezes por Staphylococcus ou por outra bactéria. Mas assim, em membro inferior confunde muito. Eu vejo paciente tratado de flebite, de trombose como erisipela. Então assim, é fundamental que tenha um auxílio, né, Isso. de um especialista para Não, olhar. tem que ter. Exame para erisipela. Tem um exame, doutor, que eu vou lá e dar diagnóstico que eu tenho erisipela, ou que eu estou no episódio de erisipela? É exame físico. É a experiência Só o físico do mesmo, a médico. experiência a especialista, experiência. Só ele mesmo. É. Não tem com O exame outro. de sangue vai dar aumento de leucócitos. O Que ultrassom, indica alguma inflamação. alguma aí, infecção organismo, específica. infecção. Então é diagnóstico clínico, eminentemente clínico. Clínico. É. A velha e boa clínica, a história natural da doença. Eu até comentei em off com o senhor, eu vou falar aqui. O Jair Bolsonaro, ele está internado justamente tratando erisipela. Eu olhei e falei assim, mas olha, é um assunto que eu vou falar amanhã no programa, e eu vi essa notícia ontem. Ele primeiro estava sentindo fortes dores e tal, foi internado no Amazonas, aí foi transferido, está no hospital em São Paulo. E aí eu fui ler o que ele tinha, que ele estava internado, e falaram lá que ele estava tratando de erisipela. É engraçado que a gente passa a ser muito observador. Eu observo muito o paciente entrando, andando no consultório. A gente já pensa em alguma doença. Sei. Me mandaram um vídeo do Bolsonaro Aham. andando no corredor Com a enfermeira. com a enfermeira. A primeira coisa que eu vi Aham. foi aquela perna inchada Gente. e avermelhada. Eu falei, Fala, é bem isso antes mesmo. dele falar que estava com eripicela, Eripicela? foi o que ele falou no vídeo. Isso. Eu falei, ele tá com erisipela. Exatamente, olha aí, é a história. Tem gente que fala, eu de criança ouvi os outros falar isipela. Sempre o nome. Fulano tem isipela, né? Tem isipela lá no Nordeste, que eu ouvi muito isso, né? Meus pais são do Rio Grande do Norte, e quando eu estava por lá, não passei muito tempo por lá, acho que 6 meses somente da minha vida por lá, e já como adolescente, né? Eu nasci eu nasci no Rio de Janeiro, uma irmã em Minas Gerais, a outra no Pará, os 2 irmãos no Rio Grande do Norte, meu pai é da Camargo Correia, então voando aí pelo Brasil, tá explicado, né? Já fui falando, meu pai da Camargo Correia, então a gente rodou esse país aí, Paraná e Mato Grosso, enfim, foi para bastante lugar aí, eu conheço bastante estado aí por conta disso, estudava 6 meses num canto, 1 ano no outro, era por aí. Então assim, lá eles falam muito isipela. Aqui nós temos zipela, ou então tira o i, fala zipela, isso é zipela. Zipele. Zipele, tem várias. E a mais nova para mim é essa aí que o senhor trouxe. Na verdade, quem lançou esse termo foi Foi o próprio Bolsonaro, como é que é? Eripicela. Eripicela. Gente, nada de política aqui. Não, imagina, a gente está falando, curiosidade. foi uma curiosidade, porque eu achei interessante, porque a gente é igual um carro, lançou um modelo novo, até você comprar o carro, ou que seja modelo antigo ou novo, você não presta atenção nesses carros no meio da rua. O meu era edição limitada, mas eu vejo ele para todo lado agora, mas quando eu não tinha ele, eu não via. Então a gente presta atenção. E aí
eu falei, amanhã temos aí o doutor Antônio Fagundes, inclusive estava revisando algumas perguntas que eu ia fazer para ele e tudo, e fui lendo umas matérias, apareceu essa. Eu falei, gente, porque o celular traz pra gente, né? Muito. Ele traz pra gente, a gente fala sobre o tema e falando perto dele, é um espião que a gente tem, gente. E aí ele trouxe para mim o caso do Bolsonaro por conta de eu falar lá, e falar, tem a Elisipela, estava ouvindo os seus áudios também, e aí foi onde eu vi, falei, gente, só porque eu amanhã vou ter esse assunto lá, já apareceu isso aqui para mim, mas nem me liguei, tô me ligando agora, porque o celular, a gente conversando as coisas perto dele, aparecem aí nas nossas telas também. Vamos falar então, o senhor falou como ela é diagnosticada, que só pode ser mesmo diagnosticada clínico, né? A expertise ali do profissional, e o tratamento padrão para essa condição seria? O antibiótico. Só um antibiótico mesmo. Oral. Não tem questão de cirurgia, nada? Não existe cirurgia para essa infecção. A gente recomenda... Eu digo lá no pé da questão, onde entra e tudo, nada ali Não. Durante o tratamento, um pouquinho de repouso e membros elevados. Porque se a perna incha demais, né, o paciente pode ter outras complicações, infecções secundárias, evoluir com a trombose venosa, mas é repouso e, na grande maioria das vezes, tratamento domiciliar. Se houver bolhas aí, tem de fazer curativo. Se for um paciente diabético, imunodeprimido, aí às vezes há a necessidade de internação para o uso de antibiótico terapia na veia, né, endovenosa. Tá certo. Cláudio, eu vou passar um áudio aí rapidão, chegou aí agora, para você, enquanto você ouve ele aí, o que aí colocaram aqui, né, se ela tem cura, já respondeu aqui, é porque mandaram aqui, né, se a erisipela tem cura, tem, né, antibiótico, tem cura. Só porque pode haver, igual o senhor falou. Tratar a porta de entrada. Isso, para não ter a reincidência. Para não ter reincidência, recidiva. Certo. E às vezes fazer a profilaxia com a penicilina G-benzatina. Tá, chegou aí para você o áudio, Cláudio? Beleza, então vamos ouvir aqui. É uma senhora que mandou, eu vou ver o nome dela enquanto vai rodando. Maria Neide Gonçalves. Tudo bem? Eu desejo um feliz Dia das Mães para todas as mães do mundo. Tudo de bom, que elas tenham um domingo abençoado por Deus, com seus filhos, seus netos, seus bisnetos, com toda a sua família. Jesus abençoe todas as suas mães. Mira, eu queria que você perguntasse para o médico que vai atender o doutor Fagundes, que a minha mãe tem muita dor na perna, está com 88 anos, ela tem dor demais nas pernas, a perna dela tem que usar de bengala, doendo, dói, parece que a perna dela vai cair. O que ele acha disso? Por favor, muito obrigada, Deus que abençoe vocês. Ela usou o termo, parece que vai cair as pernas, de tanta dor. A Maria é o mesmo nome da minha mãe. E parabéns, né, para todas as mães, assim, antecipadamente. Dor nas pernas, na realidade, é um sintoma de uma enormidade de doenças. Então, é muito vago para a gente falar, tô com dor nas pernas. Pode ser artrite, artrose, hérnia de disco, osteoporose, falta de musculatura, né? E doenças circulatórias. Isso. Então, na maioria dos idosos, às vezes eles não têm nenhuma doença circulatória, mas ele tem uma artrose de joelho, ele tem uma artrite, ele tem uma artrose de quadril, alguma doença ortopédica associada. Então, é muito difícil de responder. Nesse sentido, porque ela só pontuou que é dor, muita dor, e que ela anda de bengalas, né? Não tem como assim... Se ela anda de bengala, provavelmente não é circulatório, e sim ortopédico. Pode ter esse caso também, porque diz que ela anda de bengala, sente muita dor, e a expressão que ela usou, parece que as pernas dela vai cair de tanta dor. Eu acho que deve ser a mãe falando, né? A intensidade da dor. São ditos ela usa essa populares, expressão. né? Então, é provável que tenha alguma doença ortopédica associada. Nesse sentido, exato. Então, a 10h32, nos sobrou aí esse pouquinho de tempo, 8 minutos. Vamos falando então um pouquinho de linfedema, doutor. Era um dos temas
que eu gostaria também de falar, porque diz respeito eu quero saber se o linfedema, o que ele afeta, como ele afeta, o que é o linfedema e o que ele afeta aí no sistema linfático do nosso corpo. Então vamos voltar àquela explicação lá das do telhado, veias, da circulação linfática. Entendi. A circulação linfática são milhares de pequenos canalículos que vão drenar o líquido que está na camada de gordura subcutânea. O linfedema é o edema por doença da circulação linfática. Então, por exemplo, você tem uma erisipela. Essa erisipela ela pode destruir a drenagem linfática e você pode ter o linfedema. Você teve uma trombose venosa, teve alguma doença varicosa mais grave, você pode ter um linfedema. E geralmente é uma doença mais recorrente em paciente obeso. Então a obesidade também pode lhe causar o linfedema. Então, e a infecção de repetição. Antigamente a gente via muito o que a gente chamava de elefantíase, que seria o paciente com a perna de elefante. A grande maioria das vezes era por erisipela, depois um mês outra erisipela, então havia toda uma destruição da drenagem linfática e o paciente ia tendo aquele ciclo, minha perna é inchada, eu pego mais erisipela, eu pego erisipela, eu tenho mais linfedema. Gente, realmente é entrelaçada essas complicações todas, São né? todas Uma leva a outra, entrelaçadas. são todas entrelaçadas. Tem alguma abordagem terapêutica aí disponível para gerenciar aí o linfedema? Esses sintomas Geralmente o associados? linfedema a gente trata com compressão elástica. Existem algumas drogas que são chamadas, são usadas para melhorar esse edema, mas geralmente a gente faz o que a gente chama de terapia de compressão elástica. Primeiro o paciente tem que ser examinado para que a gente descarte alguma trombose venosa. Daí a gente vai orientar como drenar esse líquido. É líquido na camada de gordura. Então a gente pode dizer que a gente drena esse líquido de forma medicamentosa, algum medicamento para melhorar, de forma postural, deitar com as pernas um pouquinho mais elevadas, e a terapia de compressão elástica. A gente pode usar faixas elásticas, meias elásticas. Para aqueles pacientes que não têm nenhuma lesão na pele e que têm um linfedema, a gente recomenda muito a atividade física dentro d'água. Por que dentro d'água? Porque, vamos imaginar, quando a gente é criança, a gente mergulhava fundo e dava uma pressão no ouvido. Isso. É por causa da pressão da água que é exercida de maneira contínua ali na pele. Então, você está de pé caminhando dentro d'água, você está estimulando o retorno venoso pela bomba da panturrilha e a água está exercendo uma pressão na sua camada de gordura. É como se fosse uma meia elástica. A meia elástica ideal, ela comprime por igual. Fazer então a caminhada dentro da água, hidroginástica. Hidroginástica. Isso então é muito interessante para, assim, é uma abordagem terapêutica, mas ajuda muito todos os outros que nós já falamos aqui. Ajuda. O exercício físico, né? O exercício físico ajuda Resumindo, tudo. o exercício físico ajuda tudo. Então, assim, ainda temos aqui uma pergunta sobre, dentro do assunto do linfedema, qual seria o papel da educação do paciente na gestão contínua, porque além do exercício físico, no caso, eu acho que já englobou essa resposta que o senhor nos passou aí com relação a fazer aí a ginástica, toda essa abordagem terapêutica aí do... Na realidade, a gente fala que no caso do linfedema é educação contínua. né? Eu falo que o paciente ele é responsável pela sua doença. Então ele tem de perder peso, ele tem de fazer atividade física e ele tem de se adequar à terapia de compressão elástica. Usar a faixa elástica, usar a meia elástica, porque a melhora da doença depende, no caso do linfedema, do paciente. Se ele não mudar seus hábitos de vida, não tem como a gente melhorar. está com a mãozinha amarrada ali. Não adianta o doutor passar lá o tratamento, fazer o diagnóstico, passar a medicação e ele ainda assim não mudar os A hábitos. gente não vai curar a doença dele com a receitinha. A culpa não é do doutor.
né? Porque depois fala assim, não, mas eu consultei, vou em tanto médico, faço isso, faço aquilo, mas não funciona nada dá jeito. Então, é isso, gente. Eu só vou ler algumas coisas aqui para me encerrar com o senhor. A Sinara Vilela falando que é muito pouco tempo. Muito pouco tempo. A gente fala às vezes, é 1h30. Quando eu convido as pessoas para virem aqui, meus amigos, falo isso sempre, são pessoas que eu considero demais, para poder virem aqui, os profissionais, seja lá de que área seja, eu falo, gente, no máximo 1h30, mas 1h30 o senhor percebeu que não é 1h30. A impressão que eu tive é que seria muito muito demorado, tempo. é muito tempo, onde vai arrumar assunto para isso tudo? Pensem, não tem esse tempo todo não. Ainda tem aqui, ó, eu vou mandar abraços aqui, vou até pegar o telefone mais pertinho para poder colocar mais rápido aqui. Abraço para o Fábio, que está aí curtindo no Jardim Primavera, Márcia também, a Mel Margarete Silva. Mira, muito bom ficar informado. Oi, Margarete, um abraço. A Juliana Leite, a Sinara Vilela ainda deu uma opção aqui no caso de varizes. Ela diz assim, tá ótima a entrevista, foi bem mais cedo. Ela falando também, anticoncepcional para lactante é menos prejudicial, né? No caso, doutor. Na realidade, no caso da lactante, a gente usa o que a gente chama mini pílula. Uhum. Você não tem os dois hormônios. Não tem, Você é tem só ou um ou outro. Ou estrogênio. É progestágeno. Ou progestágeno. Então, você tem uma quantidade menor, você vai usar de maneira contínua. Isso. E é menos prejudicial. De fato, como ela falou. A Valéria Fernandes está aqui também no Instagram, o Ailton Carvalho, Marcelo Pereira, Rafael. Ainda tem aqui a Andresa Rocha, está em Pernambuco vendo a gente. Beijo, Andresa. A nossa Andresa, viu, o Claudio Omar? A nossa amiga que trabalhou aqui conosco. Está vendo a gente aqui pelo Instagram. O doutor Felipe Carmo também entrou aqui, estava acompanhando. Ainda tem aqui a doutora Maiara Cantuária falando, entrevistas é o melhor programa, arrasa, Nira, arrasa aqui, todos os convidados, assim como você, já vieram aqui. O Edu Salles, que é veterinário, também está. O doutor Hélio Lopes está nos vendo por aqui. O Hélio, um grande abraço. Ele disse que o senhor mora no coração dele. Mas é aquilo, eu falei antes que o doutor Antônio Fagundes mora no coração de muita gente, porque não só os pacientes, é coisa boa. E é essa pessoa assim, gente, simplória, do jeito que vocês estão vendo aqui. E ouvindo também, né? Quem está acompanhando pelo Instagram está vendo. Mas é simples, conversa, é bom de papo, gosta de conversar e trata todos da mesma forma. Não tem esse negócio, a elite é de um jeito, o outro é independente da sua classe social, porque são várias que o procuram para fazer tratamento, é dessa forma que ele está. Ainda temos aqui André e Geise, um abraço, obrigada aí pela sintonia. O Esdras, ainda tem a Luciara, publicidade nos ouvindo, nos vendo. Assinar, oh meu Deus, já vai acabar, foi muito produtivo. A Gleiciane também, vou falar mais uma vez. Gente do céu, o programa é curto demais. Muito curto, gente. Eu falei, estou prometendo e vou ter que fazer isso mesmo. Me pedem para fazer um podcast para poder estar com um tempo mais abrangente e com mais para poder estar falando de vários outros assuntos que às vezes no rádio também não podemos fazer. É possível. É Na verdade, a gente já se coloca à disposição. Já tenho ele aí. Tá vendo, gente? Bom de papo! Bom de papo. Muito bom, doutor. E coloca à disposição a nossa equipe também lá do Centro Médico. E tá? eu gostaria mesmo. Muitos ali eu vou convidar também. Eu já até dei a sugestão de um grande colega que é parceiro de consultório, que é o Dr. Camilo Meiji. Vou chamá-lo. Que é o responsável pela parte de cateterismo, de aneurisma, de cirurgia endovascular lá do Ânima. E vai estar falando conosco, sim, já faça esse intermédio, viu, doutor? Para a gente poder estar agendando com ele aqui. A Mauriceia Fontes também está aqui, a Cleo, o Ângelo, Jubiang, o Air Seabra, um abraço, meu amigo, está em Goiânia, nos vendo também. Deixa eu ver aqui, Antônia Menezes, fala, cunhada. Ainda temos aqui a Digna Plus Size. Oi, Deidre. Oi, Tati. Um abraço para vocês. Célia Alves Vilela. Ainda tem aqui a Tati Digna. Amanda o programa. Vaniele Moura tá em Goiânia. Beijo, maninha. Também ouvindo aí, vendo, né?
Abraços ainda, parabéns, ótimo profissional, a Cleo Ângelo parabenizando o senhor. A Lucinha também nos vendo. Gente, inúmeros. Laiane, eu não tenho, a Angélica Paulino, eu gostaria de estar falando de todos vocês, mas são 10h42. Beijo, Tati, levando a informação. Obrigada. O Camilo Meiji, é ele? Não. Camilo Meiji. É ele? Já está nos vendo, doutor Camilo. Já está convidado, porque o senhor é o próximo. Está aqui com um sorriso, vai vir aqui sorrir também, esclarecer muita coisa. O senhor viu que o tema é abrangente, o doutor deu uma pincelada, a gente fala pincelada porque o tempo foi pouco para tanto assunto ou para os detalhes das informações que ele tinha para passar para a gente, mas vamos trazer aí também outro braço da angiologia, que é o Dr. Camilo, que vai falar aí sobre aneurismas, a especialidade dele também, né? O Camilo, a gente é parceiro de trabalho, Sim. trabalha junto, opera junto, trata das mesmas doenças. Sim. Mas ele tem um braço, a mais do que eu, que é a cirurgia endovascular. A Gleiciane agradecendo ao senhor por ter respondido as perguntas dela, e tem que fazer mesmo o podcast. Já pedi várias vezes, já falei que vai ser sucesso. Vamos fazer, eu dependo de vocês também, porque a gente tendo aí, estarei... já ganhamos a participação do Dr. Camilo, ele já respondeu aqui. Estarei aí, excelente entrevista. Obrigada, Dr. Camilo, já pelo seu retorno. Aguarde o nosso contato. Quero agradecer ao senhor, doutor Antônio Fagundes, pelos mimos, né? Vocês viram essas sacolinhas que veio aqui? Eu falei que ele veio igual Papai Noel. Mas... a foto que eu coloquei do senhor, agora eu vou comentar, já que ele falou assim, nome de artista, eu não sei se foi inspirado. Foi inspirado? Eu brinco com as pessoas que, na realidade, provavelmente a mãe do artista era fã do meu avô. Porque eu sou Antônio Fagundes, da Silva Neto. Ele já é da Silva Neto, ou seja, fã do avô. Aí a mãe do Antônio Fagundes colocou, tá certo. Mas porque quando colocou, ainda tive uma brincadeira que fizeram pra mim, né, amigos, né, os amigos de grupo. Falei, gente, mandei o vídeo, falei, amanhã eu vou ter o doutor Antônio Fagundes, quem tiver alguma dúvida a respeito aí, ele é angiologista e tal, e aí ele falou assim, como assim? O rei do gado vai estar no seu programa? Eu já tive todos esses apelidos. Não é? O dono do mundo, o rei do gado. O dono do mundo, exatamente. Conforme a novela já virou, o doutor Antônio Fagundes. E a foto remete muito em semelhança com o Antônio Fagundes. O cabelo, gente, igual o Antônio Fagundes, ele é um grande artista, um grande ator. E nós temos um grande médico, um excelente profissional aqui conosco também. Cada um no seu quadrado, né? Então, com o nosso Antônio Fagundes aqui, nós estamos encerrando a parte de entrevistas aqui para ir para o intervalo comercial, já deixando o microfone da Manchester para que o senhor possa, já nós vamos terminar a live, terminando aqui o nosso bate-papo, vamos encerrar a live para poder fazer os sorteios aqui, tá, gente? E os meus parceiros também, cada um mandando aí os sorteados que eu vou enviar para eles, para saber quem ganhou aí, quem foram os felizes ganhadores, tanto das garrafas squeeze, como também das meias que vieram, no caso é um voucher para ir até a clínica, para fazer a medida e fazer a meia de acordo, obviamente, com a medida da pessoa. Porque sem a medida, é importante falar... O que acontece? A meia elástica, ela tem várias compressões, que comprime menos, que comprime mais. Isso. E tem a medida da perna do paciente, pode ser P, M, G, né, XG, XGG. Isso. Então, a minha equipe vai estar lá para tirar a sua medida. E fazer de acordo com a medida da pessoa. Com a pessoa. Porque inclusive, na hora que o Cláudio veio aqui falar sobre medidas, eu reparei, eu estava olhando, conversando com alguns ouvintes aqui no intervalo, enquanto o senhor falava com ele, mas ele sempre traz aí umas perguntas relevantes aqui, ele falou a respeito de meia e tal, mas eu ouvi o senhor respondendo para ele, meia, medida errada, Medir errada e compressão errada. Não tem efeito, só tem incômodo. Exatamente, só tem incômodo. Então a pessoa tem que saber que não é aí, eu acho que eu vou comprar uma meia de compressão para mim ali e pronto. Vou comprar uma mais apertada, já ouvi falar isso. Vou comprar uma mais apertada que aí comprime bastante. Não é assim, né, doutor? Porque a gente tem vários tipos de compressão e vários tipos de materiais. Tem meias mais finas, mais grossas,
que respiram mais, vamos dizer assim. Isso. Então, é muito difícil você dirigir e comprar sem nenhum tipo de orientação. Exatamente. Bom dia, doutor Antônio Fagundes. Eu fiz cirurgia de retirada da parte da safena na perna esquerda há alguns anos. Agora estou sentindo muita dor na coxa da mesma perna. Poderia ser um problema na safena? Já como última pergunta para a gente encerrar, doutor. Poderia sim, porque assim, o fato de você tratar não quer dizer que nunca você vai ter a doença novamente. A cirurgia ela melhora o aspecto estético, alivia os sintomas, faz com que a doença evolua mais lentamente. Mas se vamos dizer, uma doença que tem um fundo genético, você continua tendo essa genética. Então, há necessidade de uma revisão, porque pode ser que o restante da sua safena ele adoeceu. Então, resumindo a questão, volte no profissional, né, consulte para poder ter aí um diagnóstico preciso a respeito. Isso. Eu vou encerrar aqui com toda a equipe da Manchester. Foi um prazer muito grande estar com vocês nesse sábado pela manhã. Já tive algumas outras vezes aqui, mas já faz muito tempo. Olha, eu ainda falo que arrisco que vai demorar um pouquinho, mas ele vai voltar de novo aqui, porque fica muito assunto para trás. Dar um abraço para todos os ouvintes, em especiais as mães, né, no dia de amanhã. E a gente está disponível para atendê-los. Eu atendo um dia na Santa Casa, lá no Centro Médico eu estou todos os dias. E mesmo que seja um atendimento, a minha equipe é muito bem treinada, pode chegar lá no balcão, pedir alguma orientação para as minhas secretárias, para minhas enfermeiras. Gilda, Camila, tá todo mundo lá. Nossa, é muito bom. Elas são muito... A gente se sente bem acolhida indo lá. Com certeza. E será um prazer atendê-los. O senhor quer passar o telefone? Fique à vontade. Eu acho que é muito fácil de achar. Eu prefiro não fazer pontos, o marketing assim, de telefone. Porque aí a pessoa às vezes não pega. Mas então, o centro ali, Maria Amélia, que fica ali na Contorno, o senhor atende na Santa Casa. O meu ponto de atendimento é no Centro Médico Maria Amélia, na Avenida Contorno 798. Isso, pronto. Ali é o ponto. Se alguém quiser saber de algum outro, pode entrar em contato com as suas secretárias lá, que elas vão direcionando conforme for e a temos necessidade. toda a nossa equipe lá. Na verdade, a gente atende, somos 3 cirurgiões vasculares. Eu, o Dr. Camilo e a doutora Carolina. Que ótimo. E tem também a sua esposa? A minha esposa, ela é dermatologista. Dermatologista. Doutora ela Adriana. atende lá também, doutor? Ela atende naquele prédio novo, edifício Eugênio Office. Entendi. Tá, ela é uma outra que nós vamos, assim, passar um convite, assim, meio intermediário, porque precisamos de um dermatologista aqui para poder estar esclarecendo sugestões que eu já recebi de ouvintes aqui. Então já faça lá o convite para mamãe, já desejando o Feliz Dia das Mães, não só para ela, mas para todas que estão aí nos vendo pelo Instagram e nos ouvindo. Muito obrigada imensamente por sua presença aqui, doutor, e esteja também à vontade para quando precisar divulgar alguma ação, alguma coisa, que eu sei que o senhor também pode estar aí fazendo, às vezes na Santa Casa tem alguma ação, alguém queira divulgar alguma coisa social, fique à vontade, entre em contato que nós estamos aqui à disposição. A gente encerra agradecendo a você, especialmente, e todos os ouvintes. Tá certo, então. Um então. abraço e bom final de semana para todos. Ai, gente, encerramos e vamos ao intervalo. Voltamos com uma música para a gente poder, então, pegar aí os nomes que vão chegar para mim aqui, que foram sorteados, tá? Com os meus parceiros dos brindes de hoje. E aí, vamos encerrando para dar espaço para o Café Cerrado, que está chegando também após o Entrevistas. Vou tirar sons aqui para a gente fazer um registro. Gente, encerrando a participação de hoje do Dr. Antônio Fagundes, foi muito produtiva, ficou muita pergunta para trás ainda e muitas respondidas, mas gostamos aí do seu acompanhamento. O pessoal que está por aqui, receba o meu beijo, o meu agradecimento por terem participado. Continuo na 93.3, liga aí o rádio se você só estava acompanhando por aqui, e nós já voltamos com muito mais para você antes do encerramento, falando das pessoas que foram contempladas. Um cheiro
cheiro para vocês. Vai ficar salva essa live aqui e também no perfil do doutor Antônio Fagundes, tá? Para vocês poderem aí seguir e tirar a dúvida. Se caso não entender, volta a live que vocês vão entender as explicações dele. Um cheiro para todo mundo.